Senhor. E o Senhor é o único que pode nos salvar, nos libertar, nos dar força. Vamos ler hoje o livro de Gênesis, capítulo 39. Pai do Senhor, vem nos abençoar nesta noite. Gênesis capítulo 39. A igreja achou? Amém. Então vamos passar a leitura. Que diz assim: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, porque o amor de José é a bênção do Senhor sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia de que estava com ele, e não sei de pão que comia. E José era formoso em aparência, é formoso à vista. Somente até aqui. Esse versículo fala da passagem de José. José era um homem, era um rapaz, na verdade, né? José era um rapaz que ele era mais amado pelo seu pai Jacó, e seus irmãos já adquiriam uma inveja sobre aquele rapaz. Primeiro que ele era mais amado, porque ele era mais obediente, né? E ali estava José passando por esse processo. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Agora José vai passar por um processo doloroso. José agora ele vai ser escravo do egípcio, do nubo do faraó. Aonde ele nasceu livre, agora vai passar a ser escravo. Assim, às vezes, na vida da gente, quando há inveja sobre a nossa casa. Aqui os seus irmãos adquiriram inveja dele, porque Jacó amava mais ele. E seus irmãos, eles eram muito desobedientes. Agora José ia passar por aquele processo. Tudo que ele fazia, ele prosperava, porque o Senhor Jesus Cristo estava com aquele rapaz. Então, aonde ele passava, aonde ele colocava as plantas dos pés, o Senhor abençoava aquele rapaz. Muitas das vezes nós reclamamos da nossa situação, mas esse rapaz ele foi vendido, agora ele vai ser escravo, agora ele vai ser mandado pelo seu Senhor. Se não fizer, ele vai ser preso ou açoitado pelo seu Senhor. Como ele, que a palavra diz que ele era formoso, de boa aparência, a mulher de Potifar se interessou por aquele rapaz. Só como aquele rapaz era um homem íntegro, era um homem que estava ali na presença de Deus, ele falou com aquela mulher que era errado, mas aquele povo daquela nação, para eles, tudo era normal. Mas para José não, José nasceu numa cultura diferente, nasceu no Evangelho, sabendo a palavra do Senhor, que se deitar com a outra mulher que não seja dele é pecado. Ali agora vai passar José por um processo doloroso, que muitas das vezes nós passamos em nossas vidas. Agora ele vai ser acusado de adultério. Agora José vai ser preso. José vai parar no cárcere. E mesmo assim, o Senhor abençoou aquele rapaz, porque mesmo no cárcere, o carcereiro colocou nas mãos daquele rapaz tudo dentro daquela cárcere. E aonde ele colocava as plantas dos pés e as mãos, Deus o abençoava aquele rapaz. Quantas das vezes nós passamos por processo doloroso e nós não aguentamos? Quantas das vezes nós passamos por algo em nossas vidas, nós queremos desistir? Mas esse rapaz, José, não desistiu. Ele continuou na presença.
ele continuou na presença do Senhor e o Senhor sempre o abençoou. Então, a gente, nos dias de hoje, nós temos que ser assim. Nós não podemos passar por dificuldade e desistir na primeira dificuldade. Nós temos que persistir, nós temos que ir adiante para que o Senhor nos abençoe também. Porque cada ser que está nesta casa, aonde colocar as plantas dos pés, aonde colocar as mãos, o Senhor vai o abençoar. Mas nós temos que estar na verdade. Nós temos que estar sempre atento à vontade do Senhor e à chamada do Senhor. E aqui, é a primeira vez quando eu li esse capítulo, lágrimas são do meu rosto. Porque aquele rapaz passou por um processo doloroso. Era um homem, um jovem, nasceu livre, agora é escravo, agora está preso por ser acusado de adultério. Mas só que Deus vai exaltar José. Aqui agora no versículo 40, capítulo 40, em versículo 38. Olha só o que o Senhor vai fazer com esse rapaz. Quando nós estamos na presença do Senhor, Deus não nos abandona. Deus nos exalta. Deus nos coloca aqueles que nos apedrejaram. Agora eles vão ser apedrejados, mas não por nós, mas sim por Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 38, que diz assim: E diz Faraó a seu servo: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois diz Faraó a José: Pois que Deus te faz saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu, e tu saberás, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes e linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Para quem foi acusado de adultério, para quem estava sendo escravizado, agora o Senhor exaltou aquele jovem. Agora ele está vestido de vestes linho puro. Agora ele vai governar todo o Egito. Porque se o Senhor não fizesse aquele processo na vida de José, o mundo ia perecer. O mundo ia acabar. Porque ia vir 7 anos de prosperidade e 7 anos de miséria. O Faraó, ele ficou surpreendido com aquele rapaz, com a inteligência que o Senhor deu para aquele rapaz. Porque Faraó chamou todos os sábios do seu palácio, mas nenhum teve a sabedoria como José. Agora José vai governar todo o Egito. Agora José, aqueles que maltrataram, aqueles que davam nada para José, hoje ele vai matar a fome do mundo inteiro e vai governar sobre aquela nação. Porque o Senhor colocou esse processo doloroso na vida de José. Porque se isso não acontecesse, nós não estávamos aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor. Porque o mundo iria perecer. Imagina só 7 anos de prosperidade, comida farta, e agora vai vir 7 anos de miséria. Todo mundo ia perecer. Mas como o Senhor faz as coisas certas, na hora certa, ele teve que ser vendido pelos seus irmãos, ele teve que chorar, ele teve que ser acusado de adultério, ele teve que passar pelo cárcere para que ele fosse exaltado na frente. Quantas vezes nós queremos desistir da nossa situação por ele ser um rapaz bonito? A mulher de Potifar se interessou por ele. Se ele fizesse o contrário daquela mulher, será que nós estávamos aqui hoje? Mas como ele estava com Deus, e Deus estava aquele rapaz, sempre ali onde ele colocava as plantas dos pés, aonde ele
andasse, o Senhor abençoasse aquele rapaz. Ele prosperava. E agora José está vestido de linho puro. Aonde ele estava no cárcere, aonde ele estava chorando, com saudade de seus pais, do seu parente. Mas agora ele está aonde que ninguém imaginava, aonde ninguém dava nada para aquele rapaz. Quantas das vezes alguém dá nada para você, diz que você não é capaz disso, que você não pode fazer aquilo, mas quando o Senhor coloca em nossas mãos, quando o Senhor nos abençoe, nós podemos fazer. E ainda mais, o Senhor prospera ainda cada dia mais nossas vidas. Porque esse jovem nasceu livre, passou a ser escravo, passou a ser acusado de adultério, mas agora ele é livre para governar todo o Egito e matar a fome daquele povo. Quando José falou isso com o faraó, um homem, um faraó, que cultuava ídolos, que cultuava aqueles deuses apagãos, agora ele fala que era um homem sábio, que Deus o abençoou. Por quê? Porque o Senhor coloque a gente no lugar certo, na hora certa, para acontecer. Agora José vai governar o Egito. Agora José vai juntar o alimento para que quando vier a miséria, os 7 anos de miséria, para que aquele povo todo se alimente. Inclusive seus irmãos que venderam ele para aqueles mercadores. Anos passaram, dias passaram e anos passaram. A terra farta. Agora chegou um ano de miséria, aonde o povo começou a faltar alimento na sua casa. Faltava alimento, agora eles tinham que ir para a terra do Egito para comprar o alimento. Aonde chegou até Jacó, dizendo que no Egito tinha alimento. E ele mandou seus irmãos para o Egito. Quando ele chegou até o Egito, os irmãos, José logo viu, ele se lembrou do sonho que ele teve, quando os irmãos dele se curvavam diante dele. E ali José, a palavra que diz, ele se entristeceu, ele se encheu de lágrimas nos seus olhos, porque ele lembrou que nem o próprio pai acreditou. Às vezes a gente fala algo que o Senhor mostra para conosco, nós falamos, mas muitos duvidam. Muitos duvidam que isso aconteça. Mas o Senhor deu a visão para aquele jovem. Só que ele não estava entendendo. Mas depois que ele passou por aquele processo doloroso, depois que ele passou por aquele processo todo, agora ele está entendendo por que aquela visão que o Senhor tinha dado para ele. O Senhor agora exaltou José. É assim que nós temos que ficar na presença do Senhor. Muitos falam, os humildes serão, não quer tirar a frase? Mas a palavra não diz assim. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, para que o Senhor nos exalta. Porque José murmurou, José questionou tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Será que se fosse um de nós, será que nós fizemos a mesma coisa que José fez? José estava sempre em oração pedindo ao Senhor. E Deus o exaltou aquele homem. Aonde estava trancafiado no cárcere, agora está vestido de linho puro, com um anel em seu dedo e um colar de ouro em seu pescoço. Não tem nada melhor quando o Senhor nos exalta. Não tem nada melhor quando o Senhor nos tira daquele lamaçal do beco sem saída. O Senhor nos tira de situações difíceis para provar que Ele é Deus e não há outro além dele. Que a própria palavra diz: não existe 2 deuses, porque se adorar um, vai esquecer o outro. Então só tem um Deus,
que nós podemos adorar, nós podemos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, pedir a Ele, agradecer por todos os momentos das nossas vidas, que Ele vai ouvir. Aonde Ele tem ouvido, Ele vai ouvir a nossa petição. Aonde tem olhos, e vai ver a situação do servo dele. Muitas das vezes, muitos querem desistir. Muitas das vezes, muitos falam assim: nossa, a situação na minha casa está complicada, a situação no meu trabalho está difícil. Mas é no deserto que o Senhor nos prova. É por vale que nós temos que nos amadurecer na presença de Deus. Porque se Deus nos desse tudo aquilo de mão beijada, nós teríamos como uma criança, queria tudo na mão. Mas o Senhor dificulta. Se vocês querem andar na minha presença, é passando pelo vale, é descendo pelo lamaçal, que eu vou te tirar. O Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Pode ser em qualquer momento, porque quando nós oramos em Espírito, o Senhor ouve. Muitos devem trabalhar aqui na igreja, às vezes não tem tempo, vai estar ali orando, meditando um pouquinho na palavra, mas um pouquinho, uns 5 minutos que tirar para o Senhor se agrada. Porque nós temos que estar sempre atento à palavra e à presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele deu um chamado para cada um de nós. O Senhor, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que abrir o coração, deixar que o Senhor entre, e deixar que Ele faz acontecer. Porque Deus é um Deus do impossível. Muitos, às vezes, é difícil, é impossível. Para nós, seres humanos, sim. Mas para Deus é tudo possível. Porque quem diria, os irmãos, a família de José estaria agora comprando alimento para alimentar a sua família, o mundo todo. Agora ele mudou de situação. Aonde ele comia, talvez, eu imagino, um pãozinho com água, agora ele come um alimento saudável, um alimento melhor. Agora ele vai vender para o povo, para o mundo todo. A palavra diz, quem lê a palavra já leu esse versículo todo. Os próprios, aqueles que açoitaram, que criticaram, era nada para José. Hoje está ele comprando, hoje está ele se curvando diante dele. Quem dava alguma coisa para aquele jovem? Agora os próprios egípcios de todas as nações se curvam diante de José. Agora eles chegou por 7 anos de miséria. Agora eles estão comprando alimento, porque o alimento deles acabou. Não só da família de Jacó, mas como das nações. Aonde agora todo mundo vai lá comprar alimento. A palavra ainda continua dizendo aqui nessa palavra: o dinheiro daquele povo acabaram. E agora o que eles vão fazer para se alimentar? Trabalhar para comer o seu alimento. Como que a situação mudou? Como que as coisas, como que Deus faz na vida do ser humano? Como que o Senhor faz para provar que Ele é Deus, não há mais ninguém além dele. O mundo agora está comprando alimento. Os egípcios estão se curvando e trabalhando para se alimentar. Aonde açoitaram aquele rapaz? Aonde não dava nada para aquele rapaz? Agora está trabalhando para se alimentar. Isso é grandioso na nossa vida. Isso é grandioso para a gente entender que o Senhor, Ele faz coisas que nós nem imaginamos. O Senhor, Ele faz tudo aquilo que nos nossos olhos é impossível. Se Deus não fizesse isso na vida daquele rapaz, nós não estávamos aqui hoje, contemplando a honra e a glória do Senhor. Mas o Senhor é um Deus zeloso,
Deus cuida daqueles que andam com Ele, que busca de coração, que está ali firme. Não importa a situação, está de joelhos, está doente, está de joelhos, está desempregado, está de joelhos, está passando dificuldade em casa, está de joelhos, suplicando ao Senhor. Porque é nas horas difíceis que o Senhor nos aperta para ver aonde nós vamos. Quantas vezes nesta noite nós não passamos por isso? Quantas desta casa já não passou por situação complicada? Que eu tenho certeza, porque o Senhor já me amassou, já me apertou para provar que Ele é Deus. Ele aperta a gente para ver, ó, atenta a minha palavra, o meu chamado, porque o Senhor está em todos os lugares. Muitos acham que o Senhor não está em todos os lugares. O Senhor fez o céu e a terra, então Ele está em todo o lugar, não importa o lugar. Aqui no Brasil, nas outras nações, em todos os lugares. Lá em Oséias, um versículo é muito comprido e fala: aquele povo, eles viraram as costas para o Senhor. E o Senhor diz ainda mais para aquele povo: lembra de quando eu tirei vocês do Egito? Lembra de quando eu alimentei no deserto? Ainda viraram as costas para mim? Agora eu vou de contra vocês. Imagina o Senhor virar de contra nós. Se a situação, sem a ira do Senhor já apertada, imagina se o Senhor se irá conosco. Vai ficar mais difícil ainda. Porque da ira do Senhor não podemos correr. Porque mais à frente ainda fala que nós vamos rigir dente. Vai ser como uma mulher dando a luz. Já não é fácil, imagina a ira do Senhor sobre nós. O Senhor é um Deus zeloso e compassivo, mas quando Ele se ira, pode correr para onde quer que for, o Senhor vai pegar. E olhando esse versículo, Jesus, o Senhor é um Deus que faz. O Senhor não é um Deus que fala e não cumpre. O Senhor é um Deus que fala e cumpre e faz. Porque o Senhor é um Deus que cura, salva, liberta e nos livra e nos salva. É o único que nós temos que nos apegar. Não há outro. Às vezes pode vir tempestade à direita, à esquerda, mas aqueles que estiver perseverando na palavra do Senhor, firme na presença do Senhor, com as dificuldades ou não, o Senhor vai